Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Eu aqui novamente para falar do Vasco. O Vasco ontem fez o maior fiasco em campo, né? O time do Juventude, um time ruim daquele. E o Vasco perder de 3-1, por sorte. Mas antes eu quero falar com vocês uma coisa que não são para todos que estão vendo a minha live. É para aqueles que ainda não sabem como se inscreve no canal. Muita gente pede para me explicar como eu explico. Todo vídeo meu eu falo sobre isso. Então, para se inscrever no meu canal é muito simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado aparece um sininho. Você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto. Eu passo informação para vocês e vocês enriquecem meu canal. Tá bom? Então agora vamos falar do Vasco. Amigos, quando o Vasco começou ganhando aquelas partidas todas em seguida, encheu um pouco meus olhos. Não vou dizer, não vou mentir para vocês, é que eu não encheu meus olhos, não encheu. Mas o Vasco ganhou, parece que 3 ou 4 partidas em seguida, acho que foi 3, ganhou em seguida, e agora perdeu 3 em seguida. Então está 0-0. 3 para lá, 3 para cá, zerou. Então o que acontece? A defesa do Vasco, a imprensa estava dando como a melhor, essa defesa nova. Essa defesa nova. Do Cuesta e do outro. O nome do outro é Renan, não sei o que Renan. Então, a imprensa está dando como do segundo turno a melhor defesa. Agora leva gol do São Paulo, gol do Botafogo, 2 de São Paulo, 3 do Botafogo, 5, com 3 ontem, 8. Em 3 jogos, 8 gols que o Vasco levou. Que defesa é essa? Mas eu não culpo muito a defesa, não, sabe? Eu culpo mais o meio de campo. O meio de campo é uma porcaria. Não tem ninguém naquele meio de campo. O melhorzinho ali é o Cauã. O melhorzinho, mas ontem também não jogou bem, não. Ontem, falando a verdade, do goleiro ao ponto esquerda, 0 para todo mundo. Foi muito mal. O Vasco começou bem, fez logo 1-0. Aí, ó, botou a pedra em cima e arriou. Aí o Juventude cresceu. O Vasco fez isso, o Juventude fez isso. Aí acabou. Só deu Juventude. Neném, 40 e quase 50 anos, deu aquele drible no zagueiro do Vasco que eu fiquei até com vergonha. Aí saiu hoje na imprensa, saiu que o Neném deu um drible de cinema. Pô, drible de cinema mesmo. Ele deu um drible no cara, chutou e fez o gol. Aí quer dizer que o Vasco, o Neném, com o pai, acho que tem 44 ou 45 anos, uma coisa assim que ele tem. Ele jogou bola pra caramba. E cadê o Felipe Coutinho? Sumiu em campo. Então o Felipe Coutinho, aquela maciota dele, pegar a bola, correr pro meio para chutar, aquele tá manjado. O pessoal tem que ser mais versátil. Ele tanto tem que ir para a esquerda como para a direita, para frente, para trás. Mas Felipe Coutinho é pegar a bola do lado esquerdo e ir para o lado direito e meter ela para o gol. É só isso, a jogadinha dele é essa. Então o Felipe Coutinho ele melhorou muito em relação a quando ele veio para o Vasco. Ele veio mal para caramba. Então ele melhorou bastante, mas não é o suficiente para o Vasco. Não é. Então o Vasco tem que pegar um jogador. O Vasco só tem um jogador veloz, só. É aquele tal de... acho que é não sei o que Gomes. Andrés Gomes, uma coisa assim o nome dele. Então, eu acho que ele é colombiano, parece, uma coisa assim, acho que é Andrés Gomes, uma coisa assim o nome dele. Esse é o único veloz do Vasco. O resto, nenhum deles são velozes. O Vasco não tem jogador veloz. O Piton está uma negação. Está uma negação. A piorar tudo ainda, o Paulo Henrique é expulso. Então, eu achei que foi o segundo, eu não lembro, foi o segundo gol. Eu achei que o segundo gol, não, foi o primeiro, foi o primeiro gol do Juventude. Não lembro bem, não, acho que foi o primeiro. Eu achei impedimento. Mas o juiz deu, o VAR deu também, então tudo bem. Eu acho que se o gol fosse a favor do Vasco, ele anulava, sabe?
O negócio aí é para derrubar o Vasco. A imprensa todinha brasileira, principalmente a carioca, é para derrubar o Vasco, botar o Vasco embaixo. O Vasco não se classificar para nada, nem para a Sul-Americana. A imprensa é assim. A imprensa é jogar a molambada para cima e o Vasco para baixo. É o normal da imprensa, principalmente essa turma da Globo. Turma da Globo, quando joga Vasco contra qualquer um time, eles torcem para o outro time e o Vasco embaixo. Eu não vou dizer que são 100% não, mas mais ou menos 90% da Globo é assim. Eles são anti-Vasco. E faz tudo para o Flamengo ser campeão. Então, o que acontece? Mas isso é outro lado. Vamos olhar em termos de jogo do Vasco. O que o Vasco fez ontem em campo, a não ser o gol que o Ryan fez? Mais nada. O segundo tempo, o Vasco não entrou em campo. A defesa do Vasco ficava empolvorosa. Claro que o meio de campo não tem, ficou vazio o meio de campo. Agora, eu tenho assim, um pensamento, porque eu nunca joguei bola, mas eu jogava, né, eu nunca fui bom de bola, mas eu jogava bola nos times daqui perto da minha casa. Então, quando a gente queria derrubar um técnico, a gente derrubava. O técnico, às vezes, entrava um técnico no nosso time e ele não era amigo nosso. Ele só sabia criticar, pisar, desfazer a pessoa. Então, a gente fazia tudo a gente perdia as partidas para perder mesmo. Fazia até pênalti, que é para derrubar a pessoa, o cara. E no Vasco, eu acho que está acontecendo essa mesma coisa. Porque o Vasco agora tem a panelinha do Verratti e a panelinha de outros lá dentro, não sei quem é. Então, o que acontece? Aqui são a favor a Verratti, estão tentando derrubar o treinador. Eu não vou dizer a você que isso é verdade, porque eu não estou no meio deles, mas dá para sentir. Dá para sentir, porque o Vasco, ele fez 3 partidas bem pra caramba, de repente faz 3 partidas ruins. Aí o técnico fica desesperado na beira do campo, mas eu não gosto do Verratti, não gosto. Mas ele, tem gente lá do Vasco, não é da diretoria não, o pessoal dos torcedores, principalmente a parte assim, adolescente, criança, gosta do Verratti, ficar assim, etc. Essa palhaçada. Aí ele gosta. Então o técnico do Vasco achou de implicar logo com o Verratti. Faz o quê? Ele não serve? Barra ele, bota lá uma coisa. Mas não fica comentando nada. Então parece que o Diniz está entrando em choque com alguns jogadores do Vasco. Um dos principais é o Verratti. É o Verratti, é o Hugo Moura, não, o Hugo Moura é o doce de coco dele. É o Verratti e uns outros lá que tem. Então o que acontece? Eu acho que formou uma panela ali para botar o Diniz para fora. Eu penso assim, não vou dizer a você que é verdade, porque eu não estou no meio deles. Mas dá para notar isso. Que estão fazendo jogo mole para o Vasco mandar ele embora e botar outra pessoa lá dentro. Isso acontece muito. No Flamengo mesmo, fizeram isso para Renato Gaúcho sair, fizeram para aquele maluco argentino, de Paulo, não, São Paulo. São Paulo, fizeram isso para ele sair também. Houve aquela parede, a imprensa vai sair. Então, isso existe no futebol. Então, se o técnico não for amigo do jogador, ele não fica no time. Ele vaza. Então, o que acontece? Esse treinador do Vasco, ele é alto e baixo e ele mexe mal. Eu, como técnico, tinha barrado o Verratti há muito tempo. Eu tinha barrado esse tal de Tietê, isso é horrível. Tietê, Hugo Moura, tal de Cocão, essa turma tem que sair tudo do Vasco. Pega juniores, bota lá, porque se caso errar é garotada coisa. Agora bota esses caras cabeçudo para ganhar bem, para fazer porcaria. Então bota os meninos, que ganha pouco, e vão fazer tudo para mostrar que tem futebol, para se firmar. Entendeu? Então, mas não. Tira o Verratti, bota esse garotão da base, que é bom, acho que é JB, parece. Então bota ele. Ele entrou em 3 jogos do Vasco, fez 3 gols. E o Verratti, naquele dia fez 2 gols,
Você viu os gols que ele fez? Gol que qualquer um fazia. Qualquer um. Então, quer dizer que o Verratti não procura a bola para fazer gol. A bola que chega até ele, aquelas bolinhas, só para dar para dentro. É ele, esse Cano, é tudo troço ruim. Aí o Verratti tem que ir embora do Vasco, ele está com 38 anos. Ele já é grande, sem mobilidade nenhuma. E a idade pesando também, ele tem que ir embora. Ele quer renovar e ganhar mais, ele quer ganhar igual o Felipe Coutinho. Eu acho que tem que ser reduzido o salário do Felipe Coutinho, porque 1.700.000 é muito. O Felipe Coutinho podia estar ganhando uns 300 mil só no Vasco, e é muito dinheiro ainda. Então, o que acontece? O Vasco ontem jogou mal pra caramba, mas muito mal. E o próximo jogo do Vasco agora é fora de casa. Ele jogou 3 em casa, né? São Paulo, Botafogo no Engenhão e ontem em casa de novo. O Vasco não empatou nenhuma partida, perdeu as 3. E agora o próximo, se eu não me engano, parece que é contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio está mal no campeonato, está igual o Vasco. Vai ser um jogo duro dos dois. Mas quem vai vencer? Eu, como bom vascaíno, vou torcer para o Vasco. Mas a gente fica pensando, se perder para o Juventude em casa, vai ganhar o Grêmio lá? Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Mas fazer o quê, né? A gente tem que torcer. Eu sou vascaíno desde que nasci, era eu e meu pai. Então, meu pai, infelizmente, já foi embora, né? E eu continuei com o Vasco, continuo até hoje, eu vou morrer vascaíno. Mas a gente fica pensando, poxa, quem viu o Vasco, aqueles times, não existe time no mundo invencível. Todo time ele é vencível. Real Madrid, Barcelona, tudo perde. Então, mas quando o Vasco tinha aquele timaço, dava gosto de ver o Vasco jogar, mesmo perdendo. Dava gosto de ver ele jogar, que eles perdiam jogando bola, correndo atrás. O Vasco ontem não, botou 1-0 e deixa, vão perder. Aí, no final deu até olé no Vasco. A torcida do Vasco começou a gritar olé, chamando o time sem vergonha, etc. Então, quer dizer que o Vasco tem que urgentemente arranjar pelo menos 2 meios de campo. Mas bom, meia colher tem um monte lá. Arranjar bom. Tá bom, amigo? Hoje o vídeo foi mais um desabafo, tá bom? Eu não vou dar nota para ninguém. Nota para ninguém. Se tivesse dar uma notinha, dava só pro Ryan, porque fez o gol. Só isso, mais nada. Um pontinho a mais. Se foi 5 para todo mundo, Ryan 6, porque fez um gol. Só isso, mais nada. Tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo.